O Bahia chega para a reta final do Campeonato Brasileiro sem depender das próprias forças e com risco de ser rebaixado com uma rodada de antecedência. Em meio ao cenário de dificuldade, o atacante Everaldo pediu resiliência ao tricolor para fazer a sua parte contra o América Mineiro, neste domingo, sem pensar nos rivais diretos. Sport, Bahia enfrenta situação delicada na Série E. O único cenário que rebaixa o Bahia com uma rodada de antecedência envolve uma derrota tricolor para o América Mineiro. Além disso, outros dois resultados precisam combinar. Santos precisa vencer o Atlético, em Curitiba. Vasco precisa vencer o Grêmio, em Porto Alegre. A gente precisa ganhar. E precisa ganhar os dois jogos. Mas o mais importante é esse agora de domingo, jogo fora de casa. Só nos interessa os 3 pontos. Vamos pelo triunfo. Tenho certeza que temos totais condições de sair dessa situação. A gente depende de alguns resultados, que eu tenho certeza que vão acontecer. A gente tem que ir lá buscar e ganhar. Não adianta pensar nos 2 jogos. Temos que pensar nesse próximo. Estamos motivados. Claro que sentimos o baque, né? Sofrer um gol no final. É complicado, era um empate que nos tirava da zona. Mas agora é resiliência. Mostrar no domingo que temos condições de sair dessa situação, disse Everaldo. O atacante contou como foi o clima no vestiário após a derrota para o São Paulo e revelou que os jogadores ficaram desolados. Mas, ainda de acordo com Everaldo, o abatimento ficou para trás e o elenco mostrou ter superado a derrota durante os treinos de preparação para a partida contra o América Mineiro. A forma como foi o gol, no final do jogo, era um empate que nos tirava da zona. Todo mundo sentiu muito. Mas no treino de ontem, quinta-feira, a gente demonstrou em campo que já passou. Foi um jogo complicado, com resultado que não foi bom para nós, mas agora temos que ter resiliência. Não adianta pensar no que já passou, temos que pensar na frente, temos 2 jogos que resolvem nossa vida. O tropeço em casa fez o Bahia terminar a rodada na zona de rebaixamento, mas Everaldo lembrou que esse não foi o único vacilo do tricolor na competição nacional. Ele usou as derrotas contra Santos e Fluminense como exemplos para explicar como o time chegou na reta final da Série A em situação tão complicada. Não pode pensar só no jogo do São Paulo lá. Perdemos para o São Paulo faltando 2 minutos para acabar o jogo. Foi mais um jogo que perdemos no detalhe. Posso citar alguns: contra o Santos em casa foi assim, contra o Fluminense no Maracanã onde a gente estava ganhando de 1-0 com 1 a mais e tomamos a virada. No detalhe a gente perdeu muitos pontos. Então não foi só esse jogo do São Paulo. Mas a gente não pode pensar agora no que passou. Temos que focar nos próximos 2 jogos. Focar no trabalho para no domingo chegar com força total e buscar o triunfo. Tenho certeza que com 2 triunfos a gente sai do Z4 e permanece na Série A. É o que a gente vai buscar, projetou Everaldo. Suspenso contra o Corinthians e reserva diante do São Paulo, Everaldo deve voltar ao time titular do Bahia neste domingo. O tricolor visita o América Mineiro às 18h30, de Brasília, na Arena Independência. Veja outros trechos da entrevista coletiva de Everaldo. Oscilação. Isso demonstra o que é o Campeonato Brasileiro. Ganhar do Corinthians de 5-1 lá e perder em casa para o São Paulo por 1-0. Tem vários outros exemplos no campeonato que mostram que não interessa se está no meio de tabela, brigando pelo